Olá, queridos, graça e paz, amados do meu coração, sejam bem-vindos. Aqui é o pastor Wagner Aprígio e em instantes ouviremos uma palavra extremamente bíblica para abençoar a sua vida. Antes, eu gostaria de te fazer um convite super especial. Primeiramente, se inscreva em nosso canal, depois curta as nossas mensagens, comente, diga o que o amigo Espírito Santo falou ao seu coração. Compartilhe esta mensagem de fé e não esqueça de ativar as notificações, pois semanalmente nós temos uma palavra de esperança para a sua vida. Agora, ouça mais uma mensagem de fé para transformar sua história em nome de Jesus. Gente, Salmo 107. Quem encontrou, diga assim: amém. Amém. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Põe a mão na sua Bíblia. Escolhe aí um versículo ou um verso desse Salmo 107. Escolhe aí. Vamos orar ao Senhor. Feche teus olhos. Abra o seu coração. Pai, em nome de Jesus, como é bom estar em tua presença, Senhor. Como é bom saber que o Senhor é bom. O Senhor é bom o tempo todo. E o tempo todo o Senhor é bom. Pai, vem com graça, bondade sobre esta casa. Abre os olhos dos nossos corações. Salva, liberte, transforme vidas aqui, Senhor. Arranque, Senhor, os empecilhos. Arranque, Senhor, tudo que tem atrapalhado este filho e esta filha ouvir tua voz, obedecer tua palavra. Porque hoje é o dia favorável do Senhor. Hoje é o tempo da salvação. Agora é o ano aceitável do Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, fazer milagres, curas, libertações neste lugar. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Salmo 107. Irmãos amados, Deus te trouxe aqui porque hoje chegou o dia de você ouvir uma palavra para mudar o seu destino, mudar a sua caminhada, mudar a sua visão, mudar a sua rotina, mudar seu cotidiano, mudar a sua história. Você não está aqui por coincidência, você não está aqui por uma obra do acaso. Deus não se limita a estas coisas. Deus é um Deus de desígnios, propósitos firmados, eternos. Você não tinha nem noção, talvez, alguns, que estaria aqui hoje. Mas lá no Salmo 139 diz que antes de nascermos, o Senhor já tem escrito todos os nossos dias. Quer dizer que hoje, que dia é hoje? 22 de agosto de 2021, 8h15, o Senhor já tinha escrito que você estaria nesta igreja, que você ouviria esta palavra, que você estaria nesta casa. Diga amém. Glória a Deus. Vamos fazer uso inicialmente do verso, por favor, verso 43. Mas lembre que vamos caminhar, discorrer sobre todo Salmo 107. Verso 43. Verso 43, Salmo 107. Amém? Diz aí o Salmo, ó. Reflitam nisso os sábios e considerem a bondade do Senhor. Vamos ler este salmo, todo mundo junto, este verso. Diga assim comigo: reflitam nisso, sábios, e considerem a bondade do Senhor. Mais uma vez, esse lado aqui vai ler a parte A.
reflitam nisso os sábios, vocês. E lá de cá vai declarar: e considerem a bondade do Senhor. Temos ali, ó, tá ali, ó. Parte A aqui, parte B aqui. Vamos ler com o coração. Vamos deixar a Bíblia entrar em nosso coração, amém? Vamos lá, no 3 aqui, parte A. 1, 2, 3 e... reflitam nisso os sábios. Amém. Tá bom aí. Reflitam nisso. Quem? Os sábios. E considerem, ponderem a bondade do Senhor. Eu vou entrar já na mensagem com o tema, porque o tema é o Salmo. O tema da mensagem é Salmo 107. Reflitam nisso. Este salmo está nos convidando a refletir como sábios na bondade. É uma virtude, é um atributo de Deus. Reflitam nisso os sábios e considerem a bondade do Senhor. Este salmo, querido, Salmo 107, é um salmo que provavelmente, segundo os biblicistas, estudiosos, esse salmo fora composto, fora escrito após o período do cativeiro, ou seja, depois do cativeiro da Babilônia. Este salmo então é composto. Este salmo era usado como um cântico, como um hino, sempre que havia uma das grandes festas religiosas judaica. Este salmo era cantado, porque este salmo nos chama para refletir como sábios, não como insensatos. Refletir como sábios em quê? Na bondade do Senhor. Amém. Queridos e amados ouvintes da palavra de Deus, será que nós temos refletido sobre a bondade do Senhor? Ou será que temos mais reclamado, mais murmurado, mais blasfemado, mais profanado a bondade do Senhor? A Bíblia nos chama para refletir, pensar, ponderar, considerar a bondade do Senhor. Nós vamos caminhar agora nos versos primeiro, porque quando nós temos a convicção que somos libertos, que fomos libertos, que recebemos livramentos, que Deus nos resgatou, então não tem como fugir, não tem como fazer de outra maneira. Escute comigo, escute isso. Os que estão debaixo da vida de Deus, os que estão em Cristo Jesus, os que receberam, os que confessaram Jesus Cristo como Senhor, Salvador de suas vidas, estes, eles sabem que precisam considerar, que precisam pronunciar, que precisam confessar que Deus é bom. Confira os versos 1 ao 3. Obrigação para aqueles que já estão em Cristo. Então vamos começar para aqueles que já decidiram a sua vida com Jesus. Verso 1, o salmista diz: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Em outra versão diz: porque Ele é bom e suas misericórdias duram para sempre. Verso 2: assim digam os que o Senhor resgatou, os que livrou das mãos do adversário e reuniu de outras terras, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Quem precisa declarar a bondade de Deus? Os que o Senhor resgatou.
Você se sente resgatado por Deus? Então você precisa ter esse cântico na boca: o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Você se sente livre em Cristo? Se você se sente livre, você precisa ter esta canção: o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Quem aqui tem certeza de sua libertação? Quem aqui tem certeza que foi liberto, que foi resgatado? Está aqui. Assim digam os que o Senhor resgatou. Se você se sente resgatado das trevas para a luz, a Bíblia diz: você precisa declarar: o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Se sente liberto, se sente resgatado, tem que declarar. Tem que declarar: o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Talvez alguém pergunte assim: pastor, mas eu não consigo cantar este hino, porque eu me sinto aprisionado no vício, na prostituição, na criminalidade, na idolatria. Pastor, eu me sinto aprisionado dentro de mim mesmo. Eu me sinto aprisionado na minha depressão, na minha ansiedade. Eu me sinto aprisionado nas minhas misérias, nas minhas dores. Pastor, como eu faço para cantar este hino, para declarar que Deus é bom, se eu não me sinto liberto, se eu não me sinto resgatado? Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para tirar o cântico de desânimo da sua boca, para tirar o cântico de murmuração da sua boca, para tirar o cântico de negatividade da sua boca. O Senhor te trouxe aqui para tirar da sua boca as palavras de maldições, as palavras que destroem a tua história. O Senhor te trouxe aqui para colocar um cântico novo nos seus lábios, porque somente os gratos a Deus, somente os gratos a Deus cantam continuamente: o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Escute bem, a partir desses primeiros versos, nós vamos caminhar sobre alguns fatos que denunciam a teimosia humana. E também vamos caminhar em algumas verdades que contemplam, que promovem, que confirmam a bondade divina. Presta atenção. A partir de agora, coloca um cinto espiritual aí. Nós vamos discorrer sobre fatos, aqueles que é notório estão caminhando como inimigos de Deus. É notório, estão caminhando como pessoas que não valorizam esta bondade. E vamos mostrar que mesmo assim, esse Deus bom, Ele não desiste de você. Não desiste. Por que precisamos cantar? Se eu me sinto resgatado e liberto por Deus em Cristo, por que eu preciso cantar hoje, agora, sempre que Ele é bom? Porque os que se sentem resgatados hoje sabem que no passado eles estavam perdidos. Se você saiu de um passado confuso e perdido, você precisa cantar hoje que Ele é bom. Presta atenção: quem se perde de Deus somos nós. Não foi Deus que nos perdeu, foi nós que nos perdemos. Confira comigo verso 4 em diante. Olha a situação que o ser humano se encontra sem Deus. Éramos perdidos, perambularam pelo deserto e por terras áridas,
sem encontrar cidade habitada. Estavam famintos, olha o estado do ser humano. Estavam famintos e sedentos. Sua vida ia se esvaindo. Esse é o lugar que nós estávamos. Estávamos perambulando pelo deserto, por terras áridas. A vida sem Deus nos leva para desertos sem Ele. Sem Deus estamos perambulando, sem destino, sem direção, sem uma rota profética e abençoada. Sem Deus estamos famintos. Sem Deus estamos sedentos. Sem Deus a nossa vida vai se esvaindo, se gastando, se acabando, se esgotando. Sem Deus. Agora, o que precisamos fazer quando nos sentimos no deserto sem Deus? Quando nos sentimos sedentos, famintos da presença do Senhor, o que precisamos fazer? Essa parte cabe a nós também. Verso 6. Na sua aflição, ou seja, nos momentos difíceis do deserto, no tempo que estamos famintos, sedentos, sem forças, na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam. Pastor, como sair desse deserto? Clame ao Senhor. Clamar ao Senhor. Observa que o ser humano só passa a clamar ao Senhor quando se encontra na sua aflição. Enquanto eles estavam no deserto, sofrendo, faminto, sedento, sem força, o que eles fizeram? O que eles fizeram? Diga comigo: clamaram ao Senhor na aflição. Você está aflito? Está sem força? Está faminto? Está sedento? Clame o Senhor nesta aflição. O Senhor te trouxe aqui para te arrancar deste deserto mortal. O Senhor te trouxe aqui para saciar a sua sede, para matar a sua fome. Mas você precisa clamar ao Senhor. Quando você clama, o que Deus faz? E Ele os livrou da tribulação em que se encontravam. Ou seja, não importa a tribulação que você esteja vivendo, Deus te livra agora. Qual é a sua tribulação? Qual deserto você está vivendo? Ele pode te livrar. Amém? E o que Deus pode fazer, além de nos livrar do deserto? Diz aí, versículo 7. E os conduziu por caminho seguro a uma cidade habitada. Deus nos arranca do deserto, sem destino, sem futuro, e nos leva para um caminho seguro, uma terra habitada. Que caminho Deus quer nos levar? Jesus Cristo. Saia do deserto, filho. Deus quer te colocar em um caminho chamado Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho. Saia do deserto e venha para Jesus. Verso 8. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Por quê? Porque Ele, Deus, sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Ou seja, no deserto é só, diga comigo, clamar. Amém. O que nós éramos sem Deus? Segundo, éramos rebeldes. Sem Deus éramos rebeldes. Confira comigo a partir do verso 10, por favor. Verso 10. Assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos, acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Por isso Ele os sujeitou a trabalhos pesados. Eles tropeçaram e não houve
quem os ajudasse. A vida sem Deus nos faz rebelde, rebelde sem causa. Escute bem, a Bíblia em Números 16 narra a história de 3 homens que estavam entre o povo de Deus, mas se rebelaram contra Deus e contra os líderes de Deus. O nome deles: Corá, Datã e Abirão. Corá, Datã e Abirão. Eles estavam caminhando com Moisés pelo deserto. Eles tinham tudo para chegar na terra prometida. Eles eram líderes, homens importantes. Mas quando eles olham para Moisés, olham para Arão, e eles dizem: não. Arão não pode ser líder. Nós somos melhores que Arão. Nós somos melhores que os líderes que Deus escolheu. Sabe o que acontece? Eles se rebelam contra a palavra de Deus. Aqueles que se rebelam contra a palavra de Deus. O que é se rebelar contra a palavra? É se rebelar contra a obra de Deus. É se rebelar contra a igreja de Deus. É se rebelar contra aquilo que Deus instituiu. Esses 3 homens se rebelaram contra Moisés, contra Arão e contra Deus. Sabe o final deles? Eles morreram tragados vivos pela terra. A terra se abriu e engoliu aqueles homens vivos com as suas famílias por causa da sua rebeldia. Diga comigo: a rebeldia nos faz ser engolidos vivos. A Bíblia chama rebeldes de feiticeiros. Aqueles que se rebelam contra a palavra de Deus são feiticeiros. E o Senhor disse a Saul através de Samuel: Deus não quer sacrifícios, Deus quer obediência. Obediência à palavra. Seja obediente à palavra. Pastor, como eu posso saber que eu estou me rebelando contra Deus? É simples: você está obedecendo a palavra de Deus? Se não está, você está se rebelando contra ela. O salmista diz que existe um grupo de pessoas que se assentaram nas trevas, na sombra mortal, aflitos e acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus. Quem se rebela contra a palavra de Deus vivem aflitos e acorrentados, escravos do mal, escravos da maldade. A pergunta é: pastor, tem jeito para gente rebelde? Tem. Qual é o jeito? É o jeito do primeiro grupo, verso 13, diz aí: na sua aflição. Qual aflição? Acorrentados, aflitos. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal, e quebrou as correntes que os prendiam. Ou seja, toda encrenca que o homem se enfia sem Deus, quando ele volta para Deus, Deus arranca ele de lá. Olha que coisa linda. Eles mesmos se assentaram nas trevas, eles mesmos ficaram na sombra mortal, eles mesmos aflitos e acorrentados. Mas quando eles clamam ao Senhor, o que o Senhor faz? Quebra as correntes. O que o Senhor faz? Arranca da sombra da morte. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Deus quer te arrancar dessas trevas mortais. Pastor, mas como isso pode acontecer? Simples: clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Quando o Senhor te livra das correntes do mal, verso 15 repete: que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Por quê? Porque Ele, Deus, despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Terceiro grupo daqueles que se encontram sem Deus, daqueles que não conseguem liberar o cântico: o Senhor é bom,
seu amor dura para sempre. Sem Deus também, nós éramos tolos. Observe aí comigo, verso 16, 17, por favor. Diz aí, ó: tornaram-se tolos. Observe, irmãos, que sem Deus não existe cântico declarando a bondade dele, porque nós aqui nós nos tornamos tolos por causa dos nossos sofrimentos, dos nossos caminhos rebeldes, e sofremos por causa das nossas maldades. O que é ser tolo, pastor? Salmo 14:1 é o mesmo do Salmo 53:1, diz assim: diz o tolo em seu coração, não existe Deus. O que é ser tolo? Não crer na existência de Deus. O que é ser tolo? Rejeitar a existência do Criador. O que é ser tolo? É levantar um altar para os homens e rejeitar o altar eterno do Criador. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. O tolo diz no seu próprio coração: Deus não existe, Deus não existe. Mas a Bíblia diz que aqueles que andam sem Deus, eles são tolos. Verso 18: sentiram repugnância. Olha o erro deles. Eles sentiram repugnância por toda a comida e chegaram perto das portas da morte. Para um pouquinho aqui. Sentiram repugnância de toda a comida. Lembra um pouco? Se a pessoa é um tolo, ele não considera, não valoriza o bem que Deus faz. Lá no deserto também, o povo de Israel receberam de Deus codornizes, água da rocha, maná do céu. Eles comiam e comiam bem. Diz a Bíblia que após ter o maná, após se alimentar todos os dias, alguns deles se uniram em conluio, se rebelaram tolos e disseram o seguinte: que desgraça de comida é essa? Está escrito. Parece pesado? Se é pesado para você ouvir isso, imagina para Deus, que estava dando comida para eles. Eles disseram: que desgraça, que miséria de comida é essa? Eles disseram para Deus. Morreram todos no deserto, porque se tornaram tolos por causa das suas maldades. O que é a maldade? É rejeitar a bondade do Criador, é rejeitar a provisão, o pão nosso de cada dia. Tem gente que ora o Pai Nosso como robô. Tem gente que ora o Pai Nosso porque aprendeu quando criança com os pais, mas não sabem o que é o Pai Nosso. Ele, na empresa dele, no time que ele joga, aí ele ora: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele já disse que todo o alimento que ele vai ter na mesa aquele dia é o pão nosso que Deus deu. Ele orou isso de manhã na empresa dele, ele orou de manhã no trabalho dele, no clube dele, na casa dele. Aí chegou o almoço, meio-dia: que comida é essa? Que lixo isso aqui? Só tem isso. Aqueles que oram o Pai Nosso sem discernimento estão se condenando, porque o Pai Nosso fala de gratidão. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Se você ora o Pai Nosso, você está dizendo para Deus: Deus, seja pouco, seja muito, o que estiver na minha mesa, eu vou agradecer. Aleluia, aleluia. Amém, amém. Eu não estou falando para você parar de orar o Pai Nosso. Orar tudo bem. Eu estou falando para você parar de repetir o Pai Nosso. Deus não ouve repetições, diz Ele. Ele ouve oração quando sai do coração. Amém. É um bom momento para dizer glória a Deus. Amém.
Será que tem jeito para os tolos? Tem jeito para os tolos. Verso 19, qual é o segredo? Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Estes que rejeitaram a comida, que rejeitaram, que se sentiram repugnância pelo alimento de Deus. Ó, verso 20, Ele, Deus, Ele é tão bom, a bondade dEle, Ele é tão bom, que Ele enviou a sua palavra, e os curou, e os livrou da morte. Se você se sente assim, verso 21, que eles deem graças ao Senhor, por seu amor leal, por suas maravilhas em favor dos homens. Que eles ofereçam sacrifícios de ação de graças, e anunciem as suas obras com cânticos de alegria e não de murmuração. E reflitam nisso. Lembra? O tema da mensagem, lembra? Salmo 107. Reflitam nisso. Sem Deus, nós éramos orgulhosos, arrogantes, prepotentes. Não eu que digo isso, a Bíblia diz isso. Verso 23. Confira aí comigo. Fizeram-se, outro grupo, ó, o grupo dos arrogantes, dos orgulhosos, fizeram-se ao mar em navios, para negócios na imensidão das águas, e viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. Deus falou e provocou um vendaval, que levantava as ondas, subiam aos céus e desciam aos abismos. Diante de tal perigo, perderam a coragem, cambaleavam tontos como bêbados, e toda a sua habilidade foi inútil. Irmãos, aonde nós encontramos o orgulho aqui estabelecido? Está falando aqui de marinheiros, de homens que olharam para o mar e disseram: eu não consigo atravessar esse mar nadando, mas eu tenho habilidade, eu sou inteligente, vou fazer navios. Esses homens tiveram a criatividade do céu de romper os oceanos, os mares, com navios, comércios, conquistas. Mas a Bíblia diz que Deus então levantou um vendaval, uma tempestade, balançou o navio. Eles ficaram tontos como bêbados. Eu sou filho de pescador, interior da Bahia, Caravelas. E sabe por que eu não consegui continuar com a pescaria? Porque toda vez que eu ia pescar com meu pai, eu voltava mais amarelo do que já era. Eu vomitava a pescaria toda, porque o barco balançava e meu pai, ele não sabia se ele ia para o balão ou se ele me dava água com sal. Ele dizia: vai bebendo água salgada, já está com sal, vai. Então eu não consegui ser pescador, porque eu só andava no barco cambaleando, como um bêbado. Deus levanta mares para mostrar os comerciantes, os donos de embarcações, que eles não têm todo o poder. Porque os homens, quando chegam em uma conquista muito grande, alguns se tornam escravos de suas próprias conquistas. Não seja servo do seu dinheiro, mas use o seu dinheiro como teu servo. Falar de navio, você lembra? Titanic. Tem uma curiosidade sobre Titanic, o filme. O navio Titanic. Você sabia que o filme custou mais que o navio? É uma curiosidade, eu gosto disso, interessante. E você lembra da frase máxima do Titanic? Você sabe, né? Todo mundo sabe disso. Aquele navio está lá, aquele colossal navio está ali. Então o dono diz: nem Deus pode afundá-lo. Deus não afundou mesmo. Deus não vai perder tempo para isso. Mas tinha lá um pedacinho de gelo que afundou o navio. Não deixa a arrogância te matar. Não deixa a soberba te matar. Não deixa a prepotência te enganar. Porque dele, por ele são todas as coisas.
Tem duas passagens que eu acho maravilhosas sobre pessoas que construíram navios para alcançar riquezas. O primeiro, Salomão. A Bíblia diz que Salomão construiu navios. E os navios de Salomão conseguiram chegar nas minas de Ofir. Sabe aquele louvor? Você é mais precioso como o ouro de Ofir. É na Bíblia. Salomão construiu navios. E os navios de Salomão chegou até Ofir. Era difícil, era quase impossível, mas o navio de Salomão chegou lá. Aí diz a Bíblia por que Salomão conseguiu levar o navio até Ofir. Está escrito: porque ele aceitou conselhos de um rei chamado Tiro. Aliás, Irão, o rei de Tiro. Salomão ouviu a voz dos mais experientes. Agora diz a Bíblia que um outro rei tentou ir até Ofir, Mateus. Um rei chamado Josafá, 1 Reis 22. Mas a Bíblia diz que Josafá construiu navios. Mas os navios de Josafá não conseguiram chegar até Ofir, porque naufragaram. E por que naufragaram? Porque ele quis ir sozinho. Porque ele não quis dar glória para Deus. Tudo que você fizer na sua vida, se for para você mesmo, vai acabar em si mesmo. Tudo que você construir para a sua própria vida vai acabar em si mesmo. Nimrod construiu a Torre de Babel, acabou lá, nunca mais. Mas aqueles que constroem para a glória de Deus será lembrado, será notado e terá legado para a glória de Cristo Jesus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte, meu irmão? Aplauda bem forte. Amém. Escute bem. Construa para a glória de Deus. Construa sua família para a glória de Deus. Jesus disse: aquele que ouve a minha palavra e não pratica é como um tolo, está construindo na areia pura. Mas aquele que ouve minha palavra e as pratica é como um sábio que constrói na rocha. Vem tempestade, vem aguaceiro, mas a sua casa permanece firme e não cairá. Levante suas mãos. Não construa para a sua glória. Não diga o meu esforço me deu isso. Não diga meu dinheiro me deu isso. Mas diga assim: tudo que eu tenho é do Senhor. Vamos lembrar da música do irmão Lázaro que partiu. De quem é a sua vida? De quem é a sua família? De quem é a sua casa? De quem são seus filhos? Tudo que temos é do Senhor, meu irmão. Eu profetizo que você vai construir para a glória de Deus. Eu profetizo que você vai conquistar para a glória de Deus. Eu profetizo que os seus navios serão construídos com o Espírito Santo e atravessarão até chegar em Ofir. Você vai atravessar do outro lado em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Eles clamaram ao Senhor. Verso 28. Os marinheiros, os arrogantes, os prepotentes, na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. O que Deus fez? Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus guiou ao porto almejado. Deus vai te guiar até o porto almejado. Deus vai te guiar até o porto. Aleluia. Onde você almeja chegar, meu irmão? Se você não construir para a sua glória, mas se você construir para a glória de Deus, Deus diz: vocês chegarão ao porto almejado. Aonde você quer chegar na sua vida? Em que lugar você quer chegar com sua família? Se for para a glória do Senhor,
você vai chegar no porto almejado. Aleluia. Você pensa assim, chegar no porto almejado, não é a tempestade que vai te empurrar. A Bíblia diz, é Deus que vai te levar no porto almejado. Amém. A sua empresa pode chegar no porto almejado. Onde você pensa em chegar com a sua empresa? Onde você pensa em chegar com os seus filhos? Seu casamento? Qual é o porto que você almeja? Com Deus, você vai chegar no porto almejado. Amém. A minha conclusão da reflexão do Salmo 107. Escute bem. Fechando. Qual é a diferença entre os que servem e os que não servem a Deus? Qual é a diferença entre os que consideram a bondade de Deus e os que desprezam toda a bondade de Deus? Qual é a diferença? O que vai acontecer no final? Quando Jesus voltar, o que irá acontecer? Te convido a saber do fim da história a partir do verso 33. Diz aí: Ele, Deus, transforma os rios em deserto e as fontes em terra seca. Faz da terra fértil um solo estéril, por causa da maldade dos seus moradores. Aqueles que andam na maldade, olha o que Deus pode proporcionar: transforma os rios em deserto, as fontes em terra seca, a terra fértil em um solo estéril, por causa da maldade. Ou seja, aqui se planta, aqui se colhe. Se plantar maldade, colherá vento. Mas aqueles que plantam a bondade, que plantam a gratidão ao Senhor. Verso 35. Então Deus, para você que vive a bondade do Senhor, então Ele transforma o deserto em açudes, a terra ressecada em fontes. Ali Ele, Deus, assenta os famintos, para fundarem uma cidade habitável, semearem lavouras, plantarem vinhas e colherem uma grande safra. Ele, Deus, os abençoa e eles se multiplicam e não deixa que os seus rebanhos diminuam. Deus promete a bênção em tudo para aqueles que declaram: o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, amém. De que lado vamos ficar nessa noite? Verso 43: reflitam nisso os sábios e considerem a bondade do Senhor. Amém. Amém. Pastor, eu não guardei tudo. O que está escrito? Reflitam nisso. Não é para você gravar, é para você refletir. Se sente perdido, se sente rebelde, se sente tolo, se sente orgulhoso, reflitam nisso. Reflita e considere a bondade do Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém.